pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline do Pilates na Essência, estou aqui hoje com Joana para a gente conversar um pouquinho a respeito de uma frase que Joseph Pilates deixou escrito no livro dele, tá? Aqui nós estamos apresentando para vocês o livro compilado. Tá? A frase, na verdade, é do livro Your Health. Your Health. Então, nesse compilado aqui, ela está exatamente na página 136. A frase é: First, educate the child. Primeiro, eduque a criança. O que seria isso, né? E aí, Joana? Aí a gente começa a pensar sobre o que seria a contrologia, de que maneira que a gente pode ensinar essa contrologia para as crianças. E aí tem uma coisa que eu sempre pensei muito, eu falei, poxa, mas criança, dependendo da faixa etária, da fase do desenvolvimento, ela tem muito mais habilidades para as atividades mais expansivas do que para as atividades que vão exigir mais concentração, mais consciência. E a contrologia exige que você tenha uma concentração e que você fique com muita atenção focada ao movimento. Verdade. E eu sempre me perguntei isso, será que as crianças dariam conta de compreender essa atenção focada, esse controle do movimento ao que a contrologia se propõe? Mas hoje nós conversando sobre essa frase, estamos vendo de que assim, existem algumas maneiras, algumas táticas, alguns meios de você alcançar essa contrologia com as crianças em diferentes faixas etárias, em diferentes fases do desenvolvimento. Se você me perguntar, o Pilates é indicado para criança, sim. Para mim ele é indicado, mas se uma mãe me perguntar, né, Aline, e aí? Eu coloco ele para fazer Pilates ou ele participar de um grupo do futebol da escola? São coisas bem diferentes. Minha primeira resposta é que são atividades diferentes, mas se essa criança só tem a opção de 2 tardes por semana, uma hora de 2 tardes por semana, de participar de uma atividade de prática de exercício físico, eu indicaria o futebol. Sem dúvidas, um esporte que vai trabalhar em coletivo, onde ele vai estar ali também, que é muito lúdico para criança, né? Para muitas crianças. Sim. O mesmo para uma menina, tá? Seria o GR, seria o balé, seria o jazz, ou seria o vôlei, o próprio futebol, o handball, o basquete, enfim, né? Atividades coletivas. Não que no Pilates a gente não consiga isso quando a gente tem turmas de crianças, né? Com muitas crianças até. E a gente tem visto muito isso numa metodologia aqui no Brasil, que tem sido aplicada, que é excelente e que o trabalho com as crianças é em grupo, muito interessante. Mas eu ainda, enquanto mãe de um menino de 7 anos, se Rafael só tivesse duas tardes por semana e ele... Primeiro que ele teria que escolher, ele não tivesse nenhum problema de coluna, não tivesse nenhuma indicação real para o Pilates, ou seja, o Pilates viesse como também uma opção de exercício físico, eu pensaria se realmente seria a primeira opção para ele ou manter ele no futebol que ele faz 2 vezes por semana e ama de paixão. Né? Então a gente tem que ter primeiro esse cuidado. Né? Na minha opinião, a gente tem que ter uma análise muito cuidadosa sobre o perfil da criança, o perfil da família e o hábito cultural de dia a dia, de atividades diárias que essa criança tem. O que a gente vê muito comumente hoje em dia são as crianças muito isoladas em atividades individuais e muito relacionadas a equipamentos eletrônicos, né? Então, por conta disso, terminam assumindo hábitos posturais ruins, né? Que podem vir a gerar lesões futuras, né? De coluna, de articulação de ombro, principalmente de cervical, e problemas de visão, e problemas psicológicos relacionados à socialização. A socialização. Eu acho que para esses casos, e aí as coisas começam a aparecer, os desvios posturais, os comportamentos posturais, né? A criança começa a perder um pouco o ânimo de ir para a escola, até mesmo porque quer ficar o tempo todo naquelas atividades eletrônicas ali. O Pilates, ele vem também, ele é uma opção para trazer essa criança mais para o conhecimento do corpo dele, né? Os desafios, né? O ambiente de Pilates para uma criança, mesmo a gente pensando no Pilates básico,
ele é um ambiente lúdico. Isso. Ele chega no ambiente, ele vê aquelas máquinas, né? Super diferentes para ele. E as molas, e o equipamento, o material do equipamento, Exato. né? E remete a uma série de coisas, até de... do universo deles, até hoje em dia, né? É. E também a questão de trazer essa criança realmente para dizer, olha, esse corpo seu move, ele move de uma certa... Ele tem uma ordem para isso acontecer, né? Tudo começa na sua cabecinha, você programando isso para que a coisa siga adiante, né? E você vai precisar ficar muito atento ao seu corpo. Isso. Conversar e fazer com que a criança comece a conversar com o próprio corpo. Isso. Quer dizer, que é exatamente o que se aproxima do que Joseph falou aqui nesse livro dele que a gente estava lendo aqui agora, essas duas páginas. Isso é um pouco a nossa opinião, né? A gente deixa claro que que é assim, é você começar ensinando uma respiração, né? Uma respiração mais proveitosa, mais profunda, que é você começar a estimular essa criança que ela saiba onde fica o pé dela em relação ao todo do corpo e quais são as possibilidades de movimento que esse pé, que essa parte do corpo, a importância de cada parte do corpo, né? Para chamar a atenção dela, para que ela reconheça cada parte do corpo dela enquanto ela está se movimentando. Isso. Aí eu tô aqui pensando em algumas coisas que eu estudei esses dias da área de pediatria, né? De físio na área de pediatria. E a gente sabe que cada fase do desenvolvimento neuropsicomotor, ela tem um ganho, né? Para aquela fase ela tem um marco nas mudanças de fase de uma para outra, e que aí eu acho que a contrologia, o ensinamento da contrologia pode vir a ser uma grande ferramenta nesse momento. Com certeza. Porque a criança reconhecer de que ela ganhou uma habilidade motora, né? Que ela é capaz daquela habilidade motora e que ela pode alcançar uma próxima habilidade motora no nível do jogo, digamos assim, acima, né? Eu tive experiência até na minha rede social pessoal, postei alguns vídeos de Rafael praticando Pilates, né? E é engraçado, assim, no primeiro dia de aula, um pouco aquela coisa lúdica mesmo, porque entra no ambiente de 7 anos, entra no ambiente, fica doidinho, né? Não sabe parque de diversões. Onde tá nem o corpo no espaço. A mão tá lá, porque é um parque de diversões. Depois que ele começou a compreender também, Joana, que foi outro ponto, porque com ele é uma criança de 7 anos, mas é uma criança grande, eu comecei, os equipamentos tinham condições de adaptar ele, e comecei realmente a, em primeiro lugar, fazer ele compreender que a responsabilidade daquele ambiente que ele estava praticando era dele. Né? Então, falei da segurança dos equipamentos, falei a importância dele não brincar com aquilo ali, porque se um elemento daquele se solta, ele pode se machucar e machucar o instrutor também. Né? E aí fui conversando um pouco da respiração, a importância de se respirar bem, como a anatomia, e os olhinhos deles começam a brilhar, porque você vai falar, olha, aqui, né, então tá o coração, tá o pulmão, tem a caixa torácica protegendo, então vamos botar isso para mover, quanto mais você move, né, mais o ar vai entrar, melhor ele vai sair, você vai ter um abdômen mais forte. E aí ele me deu, eu quero ter um abdômen igual de Cristiano Ronaldo. Aí eu fiz, então pronto, vamos aqui praticar um negócio que Cristiano Ronaldo pratica Pilates, então você vai conseguir. E, na verdade, o meu objetivo com ele, especificamente, foi o controle de ansiedade. Então, ele não tem uma rotina de 2, 3 vezes por semana, é uma coisa de 1 vez por semana, mas que mostrou para mim que no momento onde ele está fazendo 1000 coisas, que ele quer terminar a atividade de casa, quer ler o livro, quer assistir televisão, que ele mesmo já entendeu que tem uma hora que ele tem que parar e respirar. E a cena engraçada é que ele para, cruza as pernas e respira, né? Eu não ensinei assim, é óbvio, mas eu não sei se alguma imagem, depois eu vi ele assistindo televisão, eu vi que tem uma personagem que faz exatamente essa posição, ou seja, de alguma forma, ele já captou a questão do princípio da respiração. Pode não estar compreendendo, eu acho assim que com respiração e fluidez já estão aparecendo, um pouco de consciência, de sensibilidade do gesto. Às vezes ele está praticando o arm work e aí ele vai perdendo o tronco, daqui a pouco ele reage. Não tem espelho na sala que ele faz, então isso demonstra que de alguma forma vai muito naturalmente. Eu acho que a coisa mais importante também aí de falar da atividade de Pilates, começando com a criança, educando essa criança,
acho que é a questão da criança começar a respeitar o próprio corpo e compreender que se ele cuida dessa máquina, que é corpo, mente e espírito, né, ele terá condições de dar soluções melhores para a vida dele, seja no que for, né? Ele vai ter uma vida melhor. E aí a gente já pode vir para uma outra frase de Joseph Pilates, que pode ser a questão que ele fala se você tem um corpo saudável, uma atividade, você tem um corpo condicionado, você terá felicidade. Está apto a ter felicidade. Então, eu acho que um gênio, né? Eu acho que é por aí também. E assim vai a contrologia, né? E assim vai sendo iniciada a contrologia, né? É a criança começar de fato, eu não sei em que nível de consciência isso está, e a gente teria que abrir uma conversa para algum especialista na área, né? Porque eu sei que existem níveis de consciência diferentes, então eu não sei essa consciência corporal, essa consciência do controle do movimento, em que nível estaria isso, em que fase do desenvolvimento dessa criança, mas de certa forma é um estímulo para se iniciar essa contrologia que lá adiante, na fase adulta, vai trazer bastante diferença na vida dele, na medida em que ele vai ter responsabilidade pelo seu próprio corpo, pela sua própria saúde e pelo seu movimento, né? De que maneira executa, de que maneira ele se apresenta corporalmente nas situações que a vida exigir. A aquisição da contrologia vem através da prática, né? Do treino. Então, treinar. E isso é muito claro com a criança. Porque é aquela xícara vazia, né? A caneca vazia. Ela chega ali, ela não tem um conhecimento daquilo ali, você começa naturalmente. Para uma criança, você não vai dar as informações que você dá a um adulto, claro, até porque são informações que nesse momento da idade dela, da vida dela, são desnecessárias. E quanto mais natural, né, ela vinha adquirir, ela vinha conhecer o corpo dela, a vida dela, vinha conhecer a contrologia, melhor, mais bonito, né? É até filosófico, mas assim, eu acho que é mais interessante. Então, assim, isso ela vai carregando naturalmente para tudo, para concentração na escola. Aline, qual é a sua experiência com criança? Minha experiência com criança em Pilates começou porque eu atendia crianças, eu atendia no RPG, eu não estou questionando o método nem comparando, todos têm seus benefícios e também têm seus defeitos, tá? Mas eu atendia porque um médico que é ortopedista pediátrico me encaminhava, muita criança começou a me encaminhar, inclusive, para o balé clássico, tá? Por incrível que pareça, meninas com pé chato e tal, vinham fazer balé comigo, porque eu era fisioterapeuta e gostava de trabalhar com criança. E aí, as crianças iam crescendo um pouco, 7, 8 anos, RPG. Só que o que eu sentia? Que a estática não era importante, mas eu precisava de um outro momento com essa criança. Então, o Pilates me oferecia isso, me dava a condição de recriar gestuais interessantes para a criança, a questão da ludicidade do ambiente do Pilates. Eu não sei se também, por nós sermos da dança, a gente traz alguns elementos da dança para dentro do ambiente de Pilates, não que a gente use elementos da dança de jeito nenhum. Nós usamos método Pilates, mas as estratégias metodológicas, a linguagem que a gente usa com criança, né? O universo, participar do universo deles também é muito importante. Então, assim, quem trabalha no universo de criança tem que saber qual é o filme que está em cartaz, né? Qual é a princesa do momento, o jogo do momento, né? Porque você vai precisar, inclusive, muitas vezes lançar mão dessa linguagem para poder conseguir o resultado que você quer. Porque assim como chegam crianças que são super concentradas, super afim, vai chegar aquele menino que já tá entrando na adolescência, que vem todo emburrado pra sala, que não tá afim daquilo ali, que tá odiando, que tava tirando o cochilo dele, que teve que vir, enfim. E você vai ter que ali ter todo o jogo pra conquista. Ou os que vêm por alguma indicação de não queriam estar aqui, mesmo, né? E não queriam estar aqui. Não foi a escolha deles, né? Então vem por uma demanda externa, que não é uma escolha deles. Aí a gente realmente, eu acho necessário que se adeque à linguagem, que se adeque ao ambiente, né? Que você crie uma possibilidade dessa criança se reconhecer naquele ambiente, né? De uma maneira mais natural, como a Aline fala. E sempre mostrando aonde ela vai chegar. Porque a criança, principalmente as crianças de hoje, elas gostam bastante de ser desafiadas, né? Então, assim, você vai fazer um exercício, dali você já vai, olha, na próxima vez, na próxima aula, você vai... Né, a gente pretende chegar naquele outro local, naquele outro ponto, né, premiar sempre, né? Então, sempre elogiar, premiar, enfim.
não apenas chegar com conhecimento técnico no método Pilates, porque não vai, é mais difícil. A minha experiência é que a gente tem que ter também esse a mais, essa conquista, né? E oferecer o Pilates puro, simples, sem muito floreio, né? Muito floreio. Sem muita invenção. Mais objetivo, né? Mais objetivo, mais orgânico, mais natural. Os movimentos que estão dentro dos exercícios, do repertório dos exercícios do método Pilates, principalmente no MET, eles têm alguns que são muito específicos, que remetem a essas fases, a memória, essas fases de desenvolvimento neuropsicomotor, né, que eu tava falando. Isso. Então o Swan remete ao pump, que o bebezinho faz ali. Os rollings, né? Todos os movimentos de rolamento. Todos que a gente faz sentado, o spine stretch, o spine twist, todos esses remetem à fase em que eles ganharam essa adaptação e como chegaram até ali. Então isso de uma maneira muito... não precisa talvez ser tão objetivo e direto nessa linguagem com eles, né, porque eu não sei se eles merecem ter não tem necessidade. Mas para nós instrutores, a gente identificar de que a gente está trabalhando com a história de movimento, de desenvolvimento deles e que a gente pode acessar isso de uma maneira boa para que eles evoluam com uma qualidade de movimento melhor. E um desafio massa, assim, para o instrutor, né? Saber que contrologia, né, tá ali embasada em 6 princípios. Estamos usando esses 6 princípios com essas crianças, né? Vamos fazer como? Né? Respiração, ok, fluidez, ok, centramento. Como é que a gente vai trabalhar precisão, controle? Então tudo isso, a própria concentração, né, que muitas vezes é bastante desafiador no meio de Pilates. Mas eu acho que a ideia dele, que Joana falou anteriormente, é genial, né? Primeiro a gente deve educar realmente as crianças, deve começar por elas. E aí tá também, o PE já entrando aí na parte empreendedora, um nicho de mercado. Né? Nas escolas, o Pilates ir para as escolas. Se a gente pensa hoje, na mochila que essas crianças carregam, né? Na sobrecarga postural, 4, 6 horas sentados, né? O encurtamento que elas ganham por passarem um turno sentados na mesma posição, né? Os encurtamentos todos. É uma área que vale a pena, porque vale a pena a gente abrir os olhos e pensar mais um pouquinho sobre isso. Pois acho que é isso, pessoal. Comentem aí, quem estiver no canal do YouTube ou a gente assistindo, curta o nosso canal, compartilhe. É importante você curtir para receber mais vídeos, tá? Façam suas sugestões do que vocês querem de assunto. Se quer entrevista, se quer exercício, o que vocês querem, vão fazendo aí, que a gente está disponível, estamos aqui para tentar responder a essas demandas aí de vocês, tá? Ok? E até o próximo vídeo. Até lá!